Queridos amigos amantes da arte, bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos continuar a apresentação dos principais livros do H.G. Wells. No caso aqui vai ser A Ilha do Dr. Moreau, que é um livro que veio um ano depois da Máquina do Tempo e um ano antes do Homem Invisível. É um livro que, do ponto de vista estilístico, é o que eu acho melhor, com suas boas descrições de cenários, de personagens, né? Então ele já estava bem mais... adquiriu uma maturidade literária, né? Bom, esse livro aqui ele começa com um náufrago, alguém que está num barcozinho, né? Num bote, em alto mar, já desesperançoso, e é resgatado por um navio cargueiro, né? Não pelo capitão, porque o capitão do mar, o capitão do navio, ele pouco se interessava por a vida alheia, né? Era um beberrão, hostil, mas pelos passageiros e também um doutor, que a gente chama de Montgomery. Esse doutor era encarregado dessa carga do navio, né? E ele cuida do Edward Prendick, que é o rapaz que vai resgatado, depois ele descobre que é um biólogo. No caso do Edward Prendick, ele vai perceber no navio que essa carga era bem estranha, eram animais, né? Quer dizer, coelhos, lhama, um puma, e outros animais. E eram cachorros também, veadeiros, né? Tinha muito, que sujavam o navio, que faziam um barulho e que tiravam muita impaciência do capitão, né? Essas viagens de carga já tinham ocorrido algumas vezes com esse capitão, mas o capitão ali ele disse que era a última vez, não suportava mais. E o Edward Prendick ele percebe que, digamos, os ajudantes do Montgomery, que é o médico, são bem estranhos, né? Pessoas assim com cóncavo, rosto escuro, pessoas de pernas curtas, né? Quer dizer, em relação ao restante do corpo, e que tinham orelhas pontudas e peludas, né? Quer dizer, pareciam os animais, né? No caso, o Montgomery passa toda essa bagagem dele, esse material, para uma lancha e termina depois, com pena do passageiro, do Edward Prendick, que foi expulso do navio, ele leva para a ilha, né? Mesmo com as consequências, né? E lá o doutor encontra o Dr. Moreau, que fica temerário, assim, porque, digamos, ele seria como uma espécie de um convidado, aliás, de alguém não convidado, alguém que pode prejudicar ou divulgar suas experiências que ele faz dessa ilha, né? No caso, o Edward Prendick, depois ele ouve o nome do Dr. Moreau e ele se lembra que esse Dr. Moreau já era um médico de muito renome na Inglaterra, fazia experiências com transfusões de sangue, mas que foi exonerado do meio científico pelos tipos de experiência que ele fazia, digamos. Ele não tinha nenhum escrúpulo em utilizar a dor alheia, ele fazia vivissecção, quer dizer, dissecções com pessoas vivas, né? E sem usar anestésico, porque ele tinha um desprezo à dor. Ele disse que a dor era uma fraqueza do ser humano, né? Ou dos animais em gerais. No caso, o Edward Prendick, depois, ele com medo lá ele ouve alguns gritos na ilha, né? Quer dizer, aqueles animais, e ele termina fugindo, apesar da advertência para ficar confinado nesse quarto e evitar a floresta. No caso, era numa ilha vulcânica de mais ou menos 18 a 20 quilômetros de extensão, uma ilha que não tinha nem nome, no Oceano Pacífico. E ele termina fugindo, e depois o Dr. Montgomery e o Dr. Moreau saem atrás dele, né? E ele vai parar no Choça, que é um local que tem, ele acha que é pessoas com aparência de animais. Então ele acha que uma das experiências do Moreau era transformar gente em bicho, e ele estava com medo dessa experiência. Nessa choça há uma espécie de uma religiosidade, né? Quer dizer, os animais tem um homem macaco, que é como se fosse um padre, né? Que ele tem uns mantras, digamos. Ele fala que é proibido andar de quatro, é proibido comer peixe ou carne, é proibido
raspar casca de árvore, é proibido perseguir outras pessoas, outro ser humano, né? Afinal de contas eles são humanos, né? E eles têm uma adoração pelo Dr. Morro como um deus, né? Mas uma adoração assim, de medo. Então, eles falam que o Dr. Morro é o homem da casa da dor, é o homem que fere, é o homem que faz, é o homem que cura, né? Então eles têm essa adoração. Esse livro, ele foi, como se fosse alguns críticos veem como se fosse assim, uma crítica à religião, né? Quer dizer, porque o Dr. Morro, ele faz a experiência, depois ele resgata o Eduardo Prende, que ele fala que é o contrário, ele transforma bicho em gente. Ele faz experiências de vivissecções, transpondo um órgão de um animal a outro, então transforma em seres híbridos, quer dizer, gente besta, né? Ou gente bicho, esses habitantes. E depois ele perde o interesse desses seres, que com o tempo ele acha que a natureza deles quer ressurgir a natureza animal, né? Quer dizer, toda aquela experiência dele, depois ele deixa essas crias dele abandonadas à própria sorte, né? Que eles, como se fosse, digamos, Deus criou o mundo, alguns críticos falam, e deixa sua criatura entregue à própria sorte, usando a Bíblia como uma forma de controle e de medo, né? Mas isso aí o escritor não fala isso nem no momento, né? Há também nesse livro assim, um ênfase ao, digamos, crítica ao colonialismo, porque isso aqui passa no século XIX, né? Na época a Inglaterra fazia colonizações, e outros países, assim, em países mais pobres, né? E eles tentavam impor sua cultura, sua religião, num desprezo total à religião e à cultura, à tradição desses povos, né? Como se fossem povos menores, né? Quer dizer, pessoas que não mereciam seres inferiores. Bom, o fato é que com essa experiência o Dr. Morro fala que ele já vinha mesmo desde a Inglaterra fazendo, digamos, experiência de enxerto de pele na mesma pessoa, ou enxerto de pele de um animal para outro. Então ele estava como se fosse dando um avanço na ciência, né? Dando um avanço na lei da evolução. Esse Dr. Morro, ele tinha uma síndrome de Deus, né? Quer dizer, ele se julgava assim, como se fosse um subdeus, alguém que tinha esse poder de manipular a natureza, né? Infringindo as regras da ética, né? Quer dizer, para ele isso não se preocupava. E a dor para ele era uma coisa de somente importância, tanto que ele mostra para o Eduardo, ele pega um canivete e enfia na própria perna e não faz nenhuma insinuação de dor, né? Ele diz que dor é um sentimento inferior perante o universo, né? Quer dizer, que a tendência era que sumisse. Bom, com o tempo, ele fazendo essa experiência no Puma, o Puma termina fugindo. Dessas vivissecções, o Puma gritando de dores, ele termina fugindo e o Dr. Morro sai atrás dele, sem arma nem nada, né? Termina sendo morto, mata o Puma e é morto também. E o povo fica desnorteado, quer dizer, os deuses deles morreram. E o Montgomery, que é o médico que foi, ele tem um passado sujo na Inglaterra, quer dizer, se ele voltar seria preso, ele não fala qual foi o crime que ele cometeu, e ele já vivia com 10 anos com esse Dr. Morro, que é a pessoa que acolheu ele, né? O Montgomery fala que ele não morreu, Deus não morre, né? Deus está na natureza, está vigiando esse povo, né? Mas o Montgomery é muito imprevidente, é alcoólatra, e sai fazendo farras alcoólatras com esse bicho e termina morrendo também, termina sendo assassinado, né? Porque com o passar do tempo, esses animais homens, eles iam voltando a assumir sua antiga natureza, né? E aí depois o náufrago fica só na ilha até que vem um navio, aliás, esperando algum navio passar ao largo, né? Mas só que era uma ilha muito abandonada, não tinha nem nome, né? Não estava nem nas rotas marítimas. E ele um dia encontra um barcozinho que para com 2 passageiros, né? Depois ele observa que o barco navega muito errático
E esses dois passageiros, ele observa que estão mortos, né? Um parece até o capitão alcoólatra do navio, né? Pelos traços fisionômicos. Ele joga ali fora, enche o barco de víveres e pega o alto mar, né? Até ser resgatado por outro navio. Ele conta essa história que houve lá na ilha do Tomorrow e ninguém acredita. Acha que é um delírio de alguém que passou muito tempo no sol, com alimentação deficitária, né? Até que ele deixa de contar essas histórias. Ele vai viver depois na Inglaterra e num local afastado, tipo um sítio. E com o tempo ele, assim, principalmente no início, ele encara as pessoas como se fossem animais também, né? Quer dizer, ele não sabe distinguir bem se é gente ou animal, até voltar a um equilíbrio psicológico, né? Esse livro ele gerou muitas influências, assim, digamos, em filmes, fizeram adaptações cinematográficas. A adaptação, no caso, difere muito do livro também. Os diretores, os escritores têm essa liberdade, eles fazem um filme que se encaixe mais ao que o público exige, né? Quer dizer, ele bota até par romântico, na verdade não há par romântico desse livro. E aí virou revista em quadrinhos, seriados, né? Agora, quanto à, digamos, a experiência do Dr. Morrow, o H. Joel era formado em biologia, né? Essas experiências, digamos, de enxerto de pele, tudo hoje é uma realidade, né? Embora, digamos, enxerto de órgãos, né? O transplante de órgãos, quer dizer, hoje em dia está se transplantando todo tipo de órgão, coração, fígado, rim, córnea, né? Mas assim, as pessoas têm que usar muito imunossupressores para não haver uma rejeição que termina diminuindo a resistência dele. Como também tem a biotecnologia, a biomedicina, né? Ou a engenharia associado, digamos, com a medicina, que órgãos biônicos, né? Quer dizer, então nesse sentido o H. Joel foi até já prevendo o futuro, né? Que o homem um dia ele vai, digamos, superar algumas adversidades nesse sentido, pode se reconstruir ou pode ser reconstruído, né? Então é uma situação que está evoluindo cada vez mais, né? Desde já agradeço por ter acompanhado nosso vídeo, dê um like, faça a sua inscrição e vamos compartilhar muitas jornadas interessantes pela frente.